Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para vir embalsamar a Jesus. E no primeiro dia da semana, depois do sábado, logo ao amanhecer, chegaram ao sepulcro, nascido já o sol. E diziam entre si: quem nos há de tirar a pedra da entrada do sepulcro? E olhando, viram afastada a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram então um jovem assentado do lado direito, vestido de uma túnica branca, e ficaram assustadas. Ele lhes disse: não tenhas medo, buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ressuscitou, não está aqui, eis o lugar onde o depositaram. Ide, porém, e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia, e ali o vereis, como vos disse. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, uma santa e feliz Páscoa para todos. Que Deus lhes dê as graças abundantes próprias da festa de Páscoa, que é, antes de tudo, a graça da fé. Não vou perguntar, eu consumo o que tiver a mais. Então, a graça própria da festa de Páscoa é a fé. A gente pode notar que quando Maria Madalena, Maria, a outra Maria e Salomé chegam ali ao sepulcro, eles não veem Nosso Senhor. Eles veem a pedra do sepulcro tirada. Nosso Senhor podia estar ali, nós podia dar satisfação ao desejo delas, mas não. Por que ele não se mostra imediatamente? Justamente porque a gente não tem mérito daquilo que a gente vê. O mérito da fé é daquilo que a gente não vê. Então ele vai vai permitir aos que estavam presentes, permitir a Santa Maria Madalena, a Maria, mãe de Tiago e a Salomé, de, através daqueles fatos, através da visão do anjo, de concluírem, de fazerem um ato de fé na ressurreição que elas não veem. Claro, Nosso Senhor vai se mostrar a elas, mas Ele vai primeiro fazer de tal maneira que elas façam esse ato meritório da fé. Quando os dois discípulos de Emaús estão andando no caminho e Nosso Senhor se acerca deles, e Nosso Senhor vai então, não vai se mostrar imediatamente. Ele quer que eles façam um ato de fé. Por isso ele vai falar com eles das Escrituras que haviam predito a paixão de Nosso Senhor. Ele vai fazer várias coisas de tal maneira que os discípulos de Emaús possam fazer um ato de fé. E nós também, nós devemos fazer cada vez atos de fé, mas pedir a Deus ao menos que a gente faça atos de fé cada vez maiores, mais profundos, porque se a fé cresce, a caridade cresce também. Se a fé cresce, a esperança cresce também. Então, hoje, especialmente, durante toda a oitava, a dominante será sobre a virtude da fé, que é o fundamento de todas as outras. E isso nos leva ao escândalo da cruz. Como Nosso Senhor, quando foi crucificado, quando foi humilhado, quando foi rebaixado, muitos perderam a fé, ficaram abalados na fé ao menos, e porque não tinham uma fé bastante grande, e o escândalo da cruz era demais para eles. Então muitos acharam, como os discípulos de Emaús também, que vão dizer: nós pensávamos, e outros irão mais longe, nos primeiros séculos da Igreja, os dirão que Nosso Senhor não é Deus. Como Ário dizia que Nosso Senhor não é Deus. Como se dissesse, se fosse Deus, não se deixaria crucificar, não se deixaria humilhar. Como é que Deus pode ficar numa humilhação dessa? Parece até que podemos dizer que é o escândalo que o Papa Francisco não consegue, que o derruba também por falta de fé. Então, esses
E outros disseram, para fugir do mesmo escândalo da cruz, os docetas, eles diziam, não, esses sofrimentos, essas humilhações são aparentes somente. Nosso Senhor é Deus, mas tudo isso que a gente viu na cruz, na Semana Santa, tudo isso é uma ilusão. Nosso Senhor não sofreu. Então a gente vê que nos dois casos, os que negam que Nosso Senhor seja Deus, os que negam que a realidade da cruz, esses dois estão escandalizados com o mistério da cruz. E hoje em dia podemos dizer a mesma coisa em relação à Santa Igreja Católica. Uns acabam deixando a Igreja Católica, viram ortodoxos, outros viram protestantes. Por quê? Porque acham que a Igreja não podia acontecer o que está acontecendo com ela. E outros, há vários motivos pelos quais uns deixam a Igreja para se tornar protestantes, ou outra coisa, outra seita. Mas talvez seja também esse escândalo da cruz. O escândalo de ver a Igreja humilhada. E se a Igreja não está sendo humilhada, uns concluem, então ela não é divina. Então não é o que a gente pensava. Como os discípulos de Emaús diziam, nós pensávamos que ele ia ser aquele que ia salvar o nosso povo. E outros dizem também, nós pensávamos que a Igreja ia regenerar o mundo, nós pensávamos que ela seria sempre gloriosa, nós pensávamos que jamais um Papa ruim poderia aparecer dentro da história da Igreja. Então eles acabam fraquejando na fé. Uns deixam a Igreja, outros não sei, ficam dentro da Igreja, mas com uma concepção no qual eles tentam incluir a sua percepção, porque eles não têm, a cruz para eles é um objeto de escândalo, como foi também até para os apóstolos. A única que na Semana Santa guardou a sua fé intacta, não só intacta, mas cada vez maior, foi Nossa Senhora. Então podemos dizer também hoje, aqueles que estão unidos a Nossa Senhora, aqueles que compartilham, que pedem a Nossa Senhora de compartilhar a sua fé, esses não ficam abalados. Esses não podem ficar tristes, podem ficar profundamente tristes, podem entrar numa espécie de paixão também, mas não ficam abalados na sua fé. Porque Nossa Senhora não ficou abalada na sua fé e nós também não devemos ficar abalados da fé que nós devemos ter na divindade da Igreja. A Igreja é divina e não humana, mas ela tem uma parte humana. E essa parte humana, ela pode ir muito mais na sua fraqueza do que nós podemos imaginar. Nosso Senhor, na sua parte humana, foi muito mais longe no sofrimento, na humilhação, do que jamais alguém poderia imaginar. O Senhor disse, meu Deus, por que me abandonaste? Quem ousaria botar essas palavras na boca do nosso Senhor, se Ele mesmo não tivesse pronunciado? Então, a gente deve não se escandalizar. É diferente. A humanidade de Nosso Senhor só sofreu e foi humilhada. A Igreja, não. A Igreja, nos seus chefes, nos seus pontífices, nos seus membros, ela pode não só ser humilhada e sofrer, mas ela pode também, na pessoa, os seus membros podem pecar. Nosso Senhor é humilhação sem pecado. Aqui nós estamos presenciando uma humilhação com pecado. Então uns vão dizer, não, se tem pecado não é igreja, então a igreja não é divina, então vamos procurar uma solução sedevacantista. Vamos dizer então que o Papa não é Papa, e tudo isso que está acontecendo, todas essas humilhações, todas essas coisas escandalosas, todos esses erros, ele não é Papa, não tem nada a ver com a igreja, claro que não tem nada a ver com a igreja enquanto mestra de verdade. Mas a igreja não é só mestra de verdade, ela encerra no seu seio homens que pecam. Esses homens podem ser, São Pedro pecou, São Pedro renegou Nosso Senhor,
algo de inacreditável, mas é um exemplo, talvez, que o Senhor deixou para nós, para que quando a gente visse os papas conciliares, quando a gente víssemos os papas liberais, a gente se lembrasse que a parte humana da Igreja encerra também o pecado e o erro. E outros, vendo a Igreja, tomarão uma outra disposição, uma outra posição que é absurda, que eles dizem assim: não, a Igreja é infalível, então tudo o que a gente está vendo aparentemente parece erro, mas não é. Tudo isso que a Igreja está fazendo, que o Vaticano fez, é bom, isso é inatacável. Então veio na Igreja algo que não está nela, que esses erros não pertencem à Igreja e são erros verdadeiros. E esses homens vão dizer, não são erros verdadeiros, então são os progressistas, que vão aceitar todo o ensinamento de Vaticano II. E nós, o que nós devemos fazer? Nós devemos ir nem com uns, nem com outros. Nem com aqueles que dizem que não é a Igreja, que não é o Papa, que isso aí é o Papa não é Papa, e, portanto, tudo isso aí da Missa Nova, do Vaticano II, tudo isso aí é uma coisa que não pertence à Igreja. Não pertence, claro que não pertence, mas não foi feito por homens da Igreja. Não foi feito pelo Papa, porque o Papa não é Papa. Nós não devemos nos preocupar, porque ele não é Papa. Solução que parece agradável, parece solucionar um problema, mas não soluciona. Infelizmente. A verdade é que esses papas são papas, até prova do contrário, e esses erros são erros. E quem tem que conviver com essa situação. Não é a primeira vez da história da Igreja que a Igreja apresentou pontífices que ensinassem ou cooperassem com o erro. O Papa João XXII, ele ensinava que os santos só veriam a Deus face a face só depois do juízo final. Os cardeais falaram com ele, mas Santo Padre está errado. Ele insistiu, ele só se corrigiu antes de morrer. Não era uma declaração dogmática. Aliás, o Vaticano II não é um concílio dogmático, mas era uma pregação. O Concílio Vaticano II, ele é hoje também uma simples pregação, porque ele se recusou a engajar na infabilidade. Então a gente vê, quando a Igreja engaja sua infabilidade, ela é divina, totalmente divina sem nada que se possa diminuir sua presença de Deus no que ela ensina. Mas quando os homens da Igreja ensinam algo fora da infabilidade, há vários casos de infabilidade, magistério ordinário ou extraordinário, no caso de falar de tudo aqui. Mas quando eles estão fora dessa infabilidade, eles podem pecar contra a fé. E assim foi esse momento aqui da Semana Santa, de Páscoa, é muito importante, porque os apóstolos, quando as santas mulheres vão avisar a eles que elas viram Nosso Senhor, eles não acreditam. Então, olha aí, o Papa não acreditando, o primeiro Papa, São Pedro, não acredita. Não acredita na ressurreição. É um escândalo, mas é uma realidade. E as santas mulheres falam para eles não acreditam. Continuam a não acreditar. Então, tudo isso deve nos esclarecer um pouquinho, nos ajudar a nos meditarmos um pouco sobre essa questão sedecantista que está invadindo o nosso país. Alguém me disse assim, fez um cálculo por cima, por baixo, não sei. Eu acho que ele está enganado, mas ele falou que, na opinião dele, os sedecantistas deviam chegar perto de 1.000, ou chegar a 1.000 pessoas. Então é necessário que a gente proteja nossos irmãos, porque muita gente não tem muita noção do que se passa com essa questão sedecantista. E o sedecantismo tem um certo algo de
né, de cismático. O número de sedecantistas que se tornaram cismáticos, assim de maneira mais explícita, é muito grande. Teve até um aqui na Nova Iguaçu, que se disse Papa porque Paulo VI tinha mandado para ele um documento dizendo que ele era o seu coadjutor, o seu braço direito. Então ele tirou uma conclusão completamente... Sedecantistas muitas vezes vão perdendo o juízo. Uns não, mas boa parte. Então ele disse assim, se Paulo VI eu era o braço direito, eu era o vice, por assim dizer. Paulo VI fez defecção na fé, então sou eu que assumo. Aqui em Nova Iguaçu tinha um rapaz que vem aqui de vez em quando, estava nesse seminário, para dizer que não são coisas assim do outro mundo, são coisas que estão perto de nós. O padre Edilson estudou nesse seminário desse padre que eu estou falando. E padre Edilson, da administração, né? E assim por diante. Os sedecantistas da Espanha fundaram aquela, não sei que nome dizer, mas essa igreja cismática de Palmar de Troia. Tudo isso vem porque eles se escandalizam do que aconteceu com o Papa, do que está acontecendo com o Papa. Assim como os que viram Nosso Senhor na cruz escandalizaram de ver ele tão humilhado e não acreditaram mais nele. Ou então deram interpretações fora da doutrina católica, dizendo ou que Nosso Senhor não era Deus, ou então que aqueles sofrimentos não eram reais, eram imaginários. E outros dizem, não, o Papa está dizendo isso, então ele não é Papa, como se, né, aplicando a Nosso Senhor, aplicando ao Papa essa reflexão que outros fazem a respeito de Nosso Senhor, ele não é Deus. Se ele não é Deus, está sofrendo, mas outros sofreram também. Se bem que o sofrimento do Nosso Senhor ultrapassa todos os outros sofrimentos, mas digamos, para eles é uma solução. Então, para uns dizem também, não é Papa, está falando erros, mas ele não é Papa, então não tem problema, ele não é Papa. Mas é isso mesmo? A verdade é essa? Não, a verdade é que Nosso Senhor é Deus e sofreu, e que o Papa é Papa e está ensinando erros. E não é o primeiro que ensina erros, o que favorece uma heresia. Então é bom nós estudarmos esse ponto de doutrina, ponto de doutrina e de prudência. O Sr. Lefebvre tinha uma posição muito prudente. Ele dizia, se a igreja um dia decidir, explicar, disser que João Paulo II não era Papa, ninguém vai se espantar, dizia ele. Mas tem que ser a igreja, não é cada um de nós que vai decidir se o Papa é Papa, se o Papa não é Papa, ainda mais que não há unanimidade entre os teólogos do passado. E o Sr. Lefebvre dizia, eu não tenho as premissas para tirar essa conclusão. Há uma certa precipitação nos sedecantistas, que eles querem tirar uma conclusão sem ter as premissas bem assentadas, dadas pela própria igreja. Se a igreja não quis dar os princípios da deposição de um Papa, não cabe a nós de fazer no lugar da igreja. A posição do Sr. Lefebvre é mais prudente. Então, voltando à fé católica, então guardemos, peçamos a Deus de guardar nossa fé na divindade do Nosso Senhor, fé na divindade da Santa Igreja Católica. E só assim que nós poderemos salvar nossas almas. E os dominicanos fizeram um trabalho que já foi traduzido, mas agora eles aumentaram o trabalho sobre a questão dos sedecantistas. Então, o trabalho chama-se Catecismo sobre o Sedevacantismo. Então, quem quiser, só pedir a Dom João Batista, ou pedir aqui no mosteiro, que a gente pode dar as indicações. Não sei se a gente tem aí para vender, mas se não tivermos, a gente sabe onde encontrar. É bom que não é fininho, relativamente fino. Isso porque do contrário, a gente entra em caminhos que levam muitas vezes, ao menos, a erros colossais. Na fraternidade tinha um padre que foi superior do distrito, então um padre importante na França, superior do distrito da França.
E ele tem um irmão que é sedecantista, e de tanto refletir sobre o sedecantismo, então esse aqui não é papa, esse aqui não é bispo, esse aqui não é cardeal, esse aqui não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Ele chegou a uma conclusão completamente absurda. Ele chegou à conclusão que ele era melhor, ele não ia à missa de nenhum padre, nem mesmo dos padres sedecantistas, porque botando em dúvida uma coisa, ele põe em dúvida outra, que nem um dominó, então ele põe dúvida em todo mundo, e também no bispo que sagrou, que ordenou os padres sedecantistas. Conclusão, ele não vai à missa nenhuma, nem no domingo. Fica em casa rezando, ele homem está no caminho da perdição. Ele está onde leva a heresia e o erro. Né? O erro é uma coisa do demônio, e a heresia é uma coisa do demônio. Então, cuidado, né? Procurem se aprofundar esse ponto que faz parte da crise da igreja. E, da nossa parte, nós seguimos Monsenhor Lefebvre. Fazemos como Dom Fort, que diz com humor, aqui no seminário nós seguimos Monsenhor Lefebvre a 120%. Então é mais ou menos isso. Alguém pode dizer, mas isso aí é uma idolatria de Monsenhor Lefebvre. Não creio. Se vocês fizerem melhor, a gente segue os senhores. Tá? Façam uma posição melhor, aí a gente vai seguir os senhores. Vamos ser devotos de um dos senhores. Mas não é bem questão de devoção, é questão de Monsenhor Lefebvre deu as provas de ser um homem capaz e confiável. Capaz ele foi no seu seminário, doutor em filosofia, doutor em teologia. Capaz ele foi quando escolhido por Pio XII para ser, né, o representante da Santa Sé na África Francesa, que na época englobavam territórios imensos. E capaz ele foi no Concílio Vaticano II, capaz ele foi quando foi escolhido pelos seus próprios religiosos para ser o superior geral da Congregação do Espírito Santo. Capaz ele foi fundando um seminário que foi talvez é o melhor seminário que existe, que é o seminário de Econa. Bom, tem dado alguns vacilos atualmente, mas a obra de Monsenhor Lefebvre, não, ela foi inatacável. E assim por diante. E esse homem, além de competente, ele era prudente, muito prudente. Eu estive na França e dava para ver que tinham alguns padres na França que atacavam a Missa Nova, por exemplo, antes de Monsenhor Lefebvre. Atacava certos erros do Papa assim com veemência, uma veemência extraordinária, antes de Monsenhor Lefebvre. E ele ia no ritmo dele. Ele não estava interessado em ir na frente. Ele estava interessado em ir na boa direção. E por isso ele foi sempre, por isso que ele ganhou a confiança de todos os fiéis, praticamente todos os fiéis da tradição na França e no mundo. A gente via ali um homem que é competente e prudente. Um homem que sabe do que está falando, sabe a sua doutrina, sabe muito bem, fez excelentes estudos e que é um homem, ao mesmo tempo, prudente. Ele dizia a posição, os dominicanos que tiram essa conclusão, a posição sedecantista é uma posição imprudente. E o que é imprudente não é de Deus. Deus não ama a imprudência. A imprudência conduz ao erro, a imprudência conduz ao pecado. Então peçamos a Nossa Senhora, ela que não vacilou na sua fé durante a paixão, que ela hoje, que é dia de Páscoa, que ela nos obtenha de ter uma fé fortificada, uma fé que se una a dela e que seja como embalada, que viva da fé dela, que ela não comunique a sua própria fé e que isso nos faça crescer na fé e na esperança e nos conduza à vida eterna. Pai, do Filho e Espírito Santo.